Hoje nós vamos tratar sobre o interessante tema que é o tratamento da insuficiência cardíaca 1. Meu nome é Henri Abençur, sou responsável pelo setor de eco da Beneficência Portuguesa e nós contaremos com os nossos palestrantes, o Dr. Silas dos Santos Galvão Filho, que é um ritmologista da casa, que vai abordar o tema da ressincronização cardíaca e CDI. E na sequência, o Dr. José Henrique de Andrade Villa, que é um expert em transplante cardíaco, vai abordar sobre o tema da otimização do tratamento clínico. Vamos ter interessantes palestras hoje. Meu nome é Silas dos Santos Galvão Filho. Eu vou procurar falar para vocês hoje sobre terapia de ressincronização cardíaca, que é uma das mais interessantes opções não farmacológicas do tratamento da insuficiência cardíaca. Alguns números da insuficiência cardíaca para mostrar essa verdadeira epidemia que cada vez aumenta mais da insuficiência cardíaca. No mundo, existem em torno de 22 milhões de pessoas portadoras de insuficiência cardíaca. 5 milhões somente nos Estados Unidos, onde ocorrem 500 mil novos casos de insuficiência cardíaca por ano. À medida em que avança a cardiologia, não deixando os pacientes morrerem cardiológicos, vai aumentando os pacientes com insuficiência cardíaca. Isso realmente vai se tornar um problema cada vez mais sério. Bom, os distúrbios de condução intraventriculares, que são caracterizados eletrocardiograficamente pelos bloqueios de ramo, eles estão presentes em torno de 35% dos pacientes com miocardiopatia dilatada em insuficiência cardíaca. E estão diretamente relacionados com a piora da função ventricular. E a estimulação ventricular convencional, ou seja, a estimulação, o marca-passo normal, com estimulação univentricular direita, ela cria um distúrbio de condução intraventricular, na medida que estimula só o ventrículo direito, que cria um distúrbio de condução intraventricular com um padrão de bloqueio de ramo esquerdo. E os distúrbios de condução intraventriculares, os bloqueios de ramos, promovem o que nós chamamos de dissincronia cardíaca. A dissincronia cardíaca, que é caracterizada, como eu falei, pelos bloqueios de ramo, elas determinam algumas alterações na função miocárdica. Elas determinam uma ativação miocárdica anormal, determinando o movimento anormal do septo interventricular, que funciona praticamente como um aneurisma, diminuindo a ejeção ventricular, uma redução da DPDT, uma diminuição do tempo de enchimento diastólico, um aumento do tempo de regurgitação mitral e, consequente a tudo isso, um prejuízo considerável da função sistólica. Bom, essas alterações da dissincronia passaram a ser melhores observadas a partir dos conceitos de ressincronização cardíaca. Em meados da década de 90, os trabalhos de Cazot e Baker demonstraram que, se estimulando os dois ventrículos, ou seja, com a estimulação biventricular e não só univentricular, como é o marca-passo convencional, nós conseguiríamos reverter esse prejuízo considerável da função sistólica causada pela dissincronia e tratar a insuficiência cardíaca desses pacientes. Os primeiros trabalhos foram nos anos 2000 e 2001, os estudos, e aqui na Beneficência Portuguesa de São Paulo nós iniciamos com essa técnica no ano 2000, em pacientes que aguardavam transplantes cardíacos e que apresentavam dissincronia. E conseguimos tirar alguns pacientes da fila de transplante cardíaco. Hoje, em 2014, nós temos evidências de que a ressincronização cardíaca nos pacientes que apresentam dissincronia corrige a disfunção sistólica determinada pela dissincronia, trata a insuficiência cardíaca refratária, regride a insuficiência mitral desses pacientes, determinada por dilatação do anel mitral devido à dilatação cardíaca, previne a insuficiência cardíaca, reduz a mortalidade desses pacientes, que é alta, como eu vou mostrar para vocês, e promove um remodelamento reverso no coração, regredindo as alterações determinadas pela disfunção sistólica causada pela dissincronia. Bom, e essas evidências, elas foram demonstradas por milhares
de pacientes envolvidos em inúmeros estudos que até 2010 já envolviam mais de 7 mil pacientes em estudos randomizados, duplo cego, colocando a terapia de ressincronização cardíaca como uma das terapias mais estudadas no tratamento da insuficiência cardíaca. E todos esses estudos mostraram benefícios da terapia de ressincronização cardíaca. Entretanto, esse é um dos problemas da terapia de ressincronização cardíaca. São os não respondedores, que são em torno de 20% a 30% dos pacientes submetidos à terapia de ressincronização cardíaca, que não melhoram clinicamente e não têm melhora estrutural do coração. Aqui nesse diapositivo, nós listamos as possíveis causas desses não respondedores. Primeiro, a ausência de assincronia antes da ressincronização. O diagnóstico de dissincronia ainda tem alguns detalhes a serem melhorados, como nós vamos mostrar posteriormente. Outra, a ausência de ressincronização depois da estimulação biventricular. Existem determinadas posições de colocação do eletrodo no ventrículo esquerdo que, eventualmente, não promovem a ressincronização. E, por isso, eventualmente, não estão ressincronizando o paciente, apesar de estimulando os dois ventrículos. E, por último, nós colocamos pacientes que são ressincronizados tardiamente, onde já apresentam alterações estruturais cardíacas irreversíveis, que não adianta mais se ressincronizar, que o paciente não responde mais. Na realidade, os critérios de indicação da terapia de ressincronização cardíaca hoje são, primeiro, a presença de dissincronia, o que remete ao diagnóstico de dissincronia. Segundo, o paciente ser portador de uma cardiomiopatia dilatada. Terceiro, apresentar uma disfunção sistólica grave. Isso daí nós discutimos, porque não precisa esperar o paciente chegar a essa disfunção para tratar uma alteração que nós sabemos que existe, que é a dissincronia, no nosso modo de entender. E terceiro, o paciente apresentar insuficiência cardíaca. Nós vamos procurar discorrer sobre esses critérios. Primeiro, o diagnóstico. Hoje, o que nós temos de mais evidente no diagnóstico de insuficiência cardíaca, da dissincronia, é o eletrocardiograma. Então, o eletrocardiograma é realmente o maior parâmetro de dissincronia hoje. O ecocardiograma, que está o Dr. Henry, que nos ajuda bastante, ainda está nos devendo definições, como nós vamos falar, para a dissincronia. E os outros métodos de imagem que procuram diagnosticar a dissincronia ainda estão em pesquisa. Em relação ao eletrocardiograma, hoje nós sabemos que o QRS, com uma duração superior a 150 milissegundos, principalmente quando existe bloqueio de ramo esquerdo, já existe dissincronia. Entretanto, o que falar do QRS entre 120 e 150, que são largos, mas nem tantos? Isso se discute se existe ou não dissincronia. E os outros distúrbios de condução intraventricular, como bloqueio de ramo associado à divisional antersuperior, isso também se discute, porque o bloqueio de ramo esquerdo é o clássico que apresenta dissincronia. Apesar dessa certeza de que o QRS largo tem dissincronia, existem algumas controvérsias. Por exemplo, o ano passado, no Congresso Brasileiro de Arritmias Cardíacas, nós, da Clínica de Ritmologia Cardíaca, apresentamos esse trabalho, onde mostramos 17 pacientes de uma coorte de 201 pacientes, que, não obstante, após a ressincronização, persistirem com o QRS superior a 150 milissegundos, eles apresentaram resposta à terapia de ressincronização cardíaca, melhorando pelo menos um ponto na classe funcional, 10% da fração de ejeção e uma redução de 10% do diâmetro diastólico final do ventrículo esquerdo, demonstrando que, quer dizer, não é todo o QRS largo que está desincronizado. Eventualmente, nós achamos que é uma questão de homogeneização da contração. Você pode estar atrasado nos dois lados e, com isso, a gente está ressincronizado. E, nesse caso, o QRS não vai estar estreito, estaria largo. Nesses 17 pacientes, nós tivemos 2 pacientes que, não obstante o QRS de 150 milissegundos após a ressincronização, eles normalizaram o coração. Então, vocês observem que existe resposta mesmo com o QRS alargado. O ecocardiograma, que nós falamos, existem vários parâmetros ecocardiográficos que procuram avaliar.
O que nós utilizamos mais ainda é o velho módulo M, com atraso septo-parede posterior, ou o bidimensional, com atraso mecânico intraventricular. Agora, com todos esses parâmetros, existe uma diversidade de métodos. E qual é o método mais adequado? Ainda não está definido qual é o método mais adequado para diagnóstico de dissincronia. E, além do que, existem variações inter e intra-observador. A presença de cardiomiopatia dilatada, que é um pré-requisito para o implante do ressincronizador, nós sabemos que na miocardiopatia isquêmica são os piores resultados. A idiopática, que tem os melhores resultados, ela é consequente a alterações difusas da contratilidade. Não existe, como na isquêmica, alterações segmentares da contratilidade causada pelo infarto do miocárdio. E a chagásica, apesar de bons resultados, nós estamos apresentando amanhã no Congresso Europeu de Marca-Passo, nós estamos apresentando um trabalho mostrando os nossos resultados de Chagas, de uma coorte de mais de 100 casos na França. O Dr. Bruno, do nosso grupo, está apresentando esse trabalho. Em relação à cardiomiopatia idiopática, nós apresentamos um trabalho que procuramos demonstrar que muitos desses pacientes que são considerados miocardiopatia dilatada idiopática, na realidade, podem ser essa miocardiopatia determinada pela dissincronia, o que nós chamamos de dissincroniopatia. E aqui nós demonstramos qual é a fisiopatologia disso. A disfunção sistólica causada pela dissincronia leva a uma dilatação ventricular, leva a uma insuficiência mitral por dilatação do anel e um remodelamento do coração, levando à cardiomiopatia dilatada, que nós chamamos de cardiomiopatia. Isso nós demonstramos em 2007, no Congresso Brasileiro de Arritmias Cardíacas, onde apresentamos 12 pacientes que, após a ressincronização, nós normalizamos a função sistólica, não obstante a função sistólica estar importantemente comprometida. E em 3 pacientes, nós normalizamos o coração, estruturalmente o coração, após a ressincronização. Então, se nós ressincronizando o coração, normalizamos o coração estruturalmente, o que estava determinando as alterações estruturais, no nosso modo de entender, era a dissincronia. A disfunção sistólica pressupõe uma disfunção, alterou meu diapositivo, mas enfim, ela pressupõe uma fração de ejeção importantemente comprometida, 35%, abaixo de 35%, para se indicar ressincronização. Isso, na realidade, existem já trabalhos que mostram benefício, mesmo numa fração de ejeção um pouco melhor. E também, nas primeiras diretrizes, se indicava que o paciente precisava de estar em classe funcional 3 e 4, ou seja, num quadro de insuficiência cardíaca grave, não obstante tratamento medicamentoso otimizado. Na realidade, esses pacientes são classificados, a classe funcional é uma classificação eminentemente clínica. Fica difícil de se ter parâmetros como da classe funcional para indicar uma terapia. Hoje, nós temos estudos que já demonstraram o benefício da terapia de ressincronização cardíaca, mesmo em pacientes em classe funcional 1 e 2 e com fração de ejeção moderadamente comprometida. O MEDIT foi um desses estudos que randomizou 1.889 pacientes para terapia de ressincronização cardíaca com CDI e 731 pacientes somente com CDI. Esses pacientes apresentavam dissincronia, disfunção sistólica grave e indicação de CDI. E vocês observem que no endpoint final, que era mortalidade ou evento de insuficiência cardíaca, a terapia de ressincronização cardíaca foi superior, estatisticamente significativa, em relação aos pacientes que só utilizaram o CDI. E, além disso, demonstrou que houve uma melhora estrutural do coração, com redução tanto do volume sistólico final como do volume diastólico final, além da melhora da fração de ejeção nos pacientes ressincronizados, quando comparado aos pacientes que só usaram o CDI. E observe, esses pacientes não tinham, pelo menos no momento do implante, insuficiência cardíaca, estavam em classe funcional 1 e 2. O outro estudo foi o REVERSE, que envolveu o paciente também em classe funcional 1 e 2, só que a fração de ejeção abaixo de 40%, já um pouco melhor. Eles foram acompanhados em 1 ano, implantado um ressincronizador que ficou ligado em 191 pacientes e 419 ligados e 191 desligados. E no grupo europeu, 180 ligados e 82 desligados foram acompanhados por 2 anos os pacientes ressincronizados.
Vocês observem, depois de 2 anos, os pacientes em que estava desligado a ressincronização pioraram significativamente mais do que os pacientes que estavam com a terapia ligada. E, além disso, houve uma redução tanto do volume sistólico final como do volume diastólico final, além de uma melhora da fração de ejeção desses pacientes, não obstante a fração de ejeção não ser tão importantemente comprometida. O outro estudo foi o RAFT, um estudo que envolveu mais de 1.500 pacientes, 894 para terapia de ressincronização cardíaca com desfibrilador e 904 pacientes só com desfibrilador, com um segmento de 40 meses, pacientes que estavam no critério de inclusão com dissincronia e fração de ejeção bastante rebaixada. E vocês observem que quando se observou morte ou hospitalização por insuficiência cardíaca, os pacientes ressincronizados foram significativamente melhores do que os pacientes não ressincronizados. Quando se observou só a mortalidade, também houve uma melhora significativa dos pacientes ressincronizados. E a gente observa que essa melhora só foi observada de mortalidade nos pacientes em classe funcional 2. Então, nos pacientes em classe funcional 3, desse estudo, não houve melhora significativa na redução de mortalidade dos pacientes ressincronizados. Só nos pacientes ressincronizados sem insuficiência cardíaca no momento da ressincronização é que houve essa melhora. Esse é um outro estudo que foi publicado recentemente, em 2012, que observou 115 pacientes ressincronizados em classe funcional 1 e 2 e 512 pacientes ressincronizados em classe funcional 3 e 4. E houve, na sobrevida, uma melhora considerável, significativa do ponto de vista estatístico dos pacientes que foram ressincronizados em classe funcional 1 e 2. Em relação à morte súbita, a mortalidade total e súbita na insuficiência cardíaca ela é alta. Após 8 anos do diagnóstico de insuficiência cardíaca, mais de 85% dos pacientes já estão mortos. E aproximadamente 50% dessas mortes são súbitas. Essa realidade da alta incidência de morte súbita na insuficiência cardíaca não melhorou nem mesmo com os avanços do tratamento medicamentoso, que houveram avanços maravilhosos, como a utilização dos beta-bloqueadores. Os beta-bloqueadores reduziram significativamente a mortalidade dos pacientes com insuficiência cardíaca. Entretanto, dos pacientes que morrem, a percentagem de mortalidade súbita persistiu elevada. E vocês observem que, em determinados casos, como o estudo que validou o carvedilol, ficou mais alta a mortalidade súbita dos pacientes que usaram o carvedilol do que dos pacientes que usaram placebo, demonstrando que não houve impacto importante na redução da mortalidade súbita, nem mesmo com a utilização dos beta-bloqueadores. Isso é um trabalho que nós apresentamos em 2007 no Congresso da SOCESP, mostrando que dos pacientes que morriam da ressincronização, 48%, quase 50%, morriam subitamente. A única terapêutica que mostrou impacto na redução da mortalidade súbita foram os cardioversores desfibriladores implantáveis. Isso aqui é uma homenagem ao Dr. Mirovski, que idealizou esses aparelhos. Os primeiros cardioversores eram enormes, somente passíveis de serem implantados a níveis abdominais, e hoje os aparelhos são implantados de uma maneira muito confortável, a maioria, parte da cirurgia, sob anestesia local. O benefício desses desfibriladores também foi demonstrado por inúmeros trabalhos, milhares de pacientes envolvidos, e que demonstraram esses benefícios, principalmente em relação às drogas antiarrítmicas. Aqui é a redução desses estudos com o desfibrilador quando comparado à droga antiarrítmica, demonstrando o grande benefício dos desfibriladores para reduzir a mortalidade súbita. E aqui, em relação à redução dos pacientes que são ressincronizados, quando se associa o desfibrilador ao ressincronizador, existe uma redução de 55% do risco relativo de morte súbita dos pacientes que são ressincronizados, que utilizam o desfibrilador associado. Isso é um estudo, foi publicado em 2013, que é na realidade um registro italiano, que mostrou que os pacientes que apresentavam o desfibrilador associado ao ressincronizador apresentavam uma mortalidade significativamente menor do que os pacientes que eram ressincronizados sem o desfibrilador. E o único preditor independente de morte desses pacientes foi eles serem portadores de morte súbita, foram serem portadores de ressincronizador sem o desfibrilador. É exatamente por isso que nos Estados Unidos 95% dos ressincronizadores são associados ao desfibrilador. E na Europa também
é uma percentagem próxima a 70%. Para finalizar a minha apresentação, eu queria colocar que os ressincronizadores e os cardioversores desfibriladores implantáveis no tratamento da insuficiência cardíaca são ferramentas muito importantes e, por vezes, fundamentais para o tratamento da insuficiência cardíaca e para a prevenção de morte súbita, que é significativa nesses pacientes. Muito obrigado pela atenção. Temos uma clínica de insuficiência cardíaca, junto com a equipe de transplante, na equipe do professor Zé Pedro da Silva, e vamos falar hoje sobre avanço no tratamento clínico da ICC. Vamos salientar a importância dos beta-bloqueadores, dos IECA, espironolactona, para o controle deste síndrome. Felizmente, a história natural mudou do tratamento da ICC. E, muito provavelmente, isso se deve ao aumento da idade média. Eu também acho que, como aqui a IC diastólica e sistólica estão juntas, que isto muito é prática, é fruto de uma prática equivocada da medicina de considerar a hipertensão sistólica do idoso benigna, e devido a um aumento da rigidez da aorta. Isto não é verdade, hoje está provado. Ela não é benigna, ela é pior do que a diastólica e é possível que aí tenha ainda reflexo dessa má prática, de achar que o burro mais velho merece carga mais pesada. A grande carga para o coração é a pressão sistólica média. É possível que esse número esteja em declínio, mas por aí os senhores veem e com essa curva do número de transplantes realizados que o transplante não vai conseguir ganhar essa guerra. Ele, apesar de ter aumentado nos últimos anos, o número ainda está longe dos picos atingidos no final da década de 90. A nossa experiência é boa, a qualidade de vida é excelente, os problemas vão surgindo, depois dos 15, 20 anos, muito tumor com evolução extremamente grave. Num esquema que restringe esteroide, a coronariopatia do enxerto não é um problema tão grande. Vejam vocês, falando agora de tratamento clínico, que à medida que o tempo passou, a curva de mortalidade da ICC tem diminuído. Então, ela não é tão catastrófica como uma época se achou, desde que o paciente, evidentemente, chegue relativamente cedo e receba as drogas de forma apropriada e com doses crescentes, que cada vez a literatura e os clínicos que fazem ICC chegam à conclusão que dá para aumentar um pouquinho mais. Aqui os diferentes tipos de drogas, mostrando que o beta-bloqueador, que deve vir em cima do IECA e da espironolactona, e não como única alternativa. Está se perdendo esse entendimento por parte de clínicos, mesmo cardiologistas. Se o paciente não for hipertenso, está se esquecendo o IECA. E o IECA continua fundamental junto da espironolactona para impedir a fibrose progressiva e o remodelamento disfuncionante do ventrículo esquerdo. Um dado também preocupante do transplante é a coronariopatia do enxerto, e vejam vocês o crescimento depois de um período mais tardio dos tumores malignos da população com transplante cardíaco. Nós temos aqui um trabalho já clássico de que, além dos linfomas, etc., até tumor sólido de cabeça e pescoço aumenta muito no transplantado. Perdemos um paciente que foi operado pela doutora Luciana,
coronel da Força Aérea Brasileira, com tumor de pâncreas. Em 4 meses o paciente faleceu. Era um paciente que tinha um convênio bastante abrangente e com todo o tratamento aqui no centro oncológico não houve jeito do nosso paciente sobreviver. Muda aí. Eu sou meio ruim de computador. Então, esse é o outro drama do transplante que fala a favor do tratamento clínico. Tem vários estudos que estabelecem a necessidade hoje para inscrição no transplante de uma terapêutica clínica bastante ajuizada. A Alemanha está vigiando muito isto e é muito importante que o clínico pense na etiologia, né? Por exemplo, eu não permito álcool em ICC em nenhuma quantidade. A medicina, às vezes, cria paradigmas que são essencialmente errados. Por exemplo, os hepatologistas virem falando de NASH, Non-Alcoholic Steatohepatitis. É uma novidade, aquele termo pega e todo mundo fica repetindo que nem papagaio. Com o perdão dos papagaios, que tem alguns que são bem inteligentes. Será que tem alguém que não beba nada? Nunca. Ou será que é um grupo que tem extrema sensibilidade ao álcool? Hoje nós sabemos do fumante. Por que o cidadão fuma 5 cigarros por dia e tem efizema? E o outro fuma 3 maços e morre com 90 anos? Por causa da alfa-1-antitripsina. Só não, você não é alcoólatra, você não toma 2 litros de pinga tatuzinho por dia, da de Piracicaba, da minha terra. Não é que ele tem sensibilidade. Nós vamos descobrir esta alfa-1-antitripsina ainda, do fígado. Então, a primeira coisa é suspender o álcool. Para mim, o coração e o fígado andam muito par e passo com vírus, podendo ter a forma aguda e crônica, podendo ter a forma aguda e crônica autoimune ou não, e o álcool, em que você já se sabe que acima de 3 doses de uísque por dia pode ter hepatite, hepatopatia crônica em pacientes sensíveis. E o dano miocárdico, eu tenho visto paciente que para de beber, você enche o paciente de vitamina B e aí ele começa a responder ao remédio e vai normalizando função e diminuindo a disfunção ventricular. E sempre atentar para o tratamento cirúrgico. Ah, mas a insuficiência mitral é grave, porém a função está ruim. Levanta a função primeiro e opera. Evidentemente, com um cirurgião lúcido para isto, usando todas aquelas técnicas modernas de suspensão do aparato valvar, etc, etc, etc. Se você deixar o paciente no ponto ideal, a resposta será brilhante. Não aquele paciente terminal do Bowling que realmente há dúvida na literatura, mas o paciente que você já conseguiu levantá-lo para um tipo funcional 2. Se o paciente tem estenose aórtica, melhor ainda. Se o paciente tem aneurisma ventricular, a mesma coisa, ou seja, sempre a terapia corretiva. Se o paciente tem o QRS alargado, estudo para ressincronização, como o Dr. Silas comentou. Então, o difícil é quando o paciente chega e o clínico já fechou o prognóstico dele e colocou na cabeça que só o transplante. Aí você tem que conversar com o paciente devagarzinho, aumentando as drogas, ir para o carvedilol de 3 para 6, de 6 para 12, de 12 para 25, de 25 para 50, e aí a função dele estabiliza em torno de 40 e você já mostra que não vai ser o transplante a solução. Tem que ter pessoas ligadas em ICC que consigam compreender que é necessário diurético diminuído para que as outras drogas, os bifinhos, façam o mocinho ficar forte. Se mantiver diurético alto, não vai tolerar, porque o paciente fica relativamente pré-renal e aí realmente
você não consegue a dose adequada de IECA ou de beta-bloqueador. Procurar sempre avaliar nos isquêmicos a função miocárdica residual e a cirurgia de revascularização pode também ser extremamente benéfica e nós temos observado que ultimamente é que 230 pacientes, é um estudo de 2009, em que a maioria era isquêmico e hoje, nos últimos 20 casos, a maioria da nossa equipe é chagásico. Novamente, em relação ao transplante, pacientes que estabilizam com risco baixo ou médio, esse é o estudo alemão, não tem diferença de mortalidade entre transplante ou tratamento clínico. Vejam os senhores que esse é um caso da doutora Luciana, que a correção de uma válvula tricúspide disfuncionante de Ebstein faz milagre sem precisar do transplante cardíaco e houve um implante de marca-passo por causa de disfunção do nó atrioventricular, né? E o tratamento clínico também, né? Este é um paciente que chegou na UTI, em edema agudo e com pressão meio baixa, mas eu achei que era uma cardiopatia hipertensiva pelo botão aórtico e tal. Foi feito o eco, não havia aumento da espessura miocárdica, aí fizemos a biópsia, não era também inflamatório, o tratamento clínico revelou-se extremamente eficaz e o paciente era realmente um hipertenso enrustido. O que eu chamo de hipertenso enrustido? Nós, na hipertensão, vou filosofar um minuto, nós estamos trabalhando com um sinal da doença, que é a pressão alta, que no passado se cometeu esse erro com a febre. Os antigos clínicos achavam que a febre era a doença. Depois que descobriu o bichinho, falou, não, a doença é a bactéria, a febre é consequência. Então, a pressão é consequência do quê? De uma bomba normal e de uma resistência periférica elevada de forma idiopática. Se a bomba ficou ruim, a pressão vai ficar altíssima? Não. Ela pode ficar normal até. Mas a resistência periférica normalizou? Não sei, provavelmente não. Por quê? Porque ela depende de fatores de ordem genética, de ingesta de sódio e não vai se corrigir rapidamente, às vezes nunca. Eu não acho que a hipertensão tenha cura, ela tem controle. Se eu estou com uma bomba mais fraca, eu vou ter menos pressão, mas nem por isso a doença de base sumiu. Portanto, o vasodilatador às vezes desabrocha e você consegue, especialmente uma droga que eu gosto muito, a presolina, normalizar a função. Sem dúvida nenhuma, especialmente por causa da redução de morte súbita, o beta-bloqueador é a grande droga. Isto não tem dúvida nenhuma, que o beta-bloqueador é a grande droga. E que ele tem que ser utilizado, a nossa maior experiência é com o bisoprolol e o carvedilol. Eu prefiro um pouquinho mais o carvedilol, porque ele também é vasodilatador, ele é alfa-bloqueador. E nos pacientes pneumopatas, o bisoprolol, porque ele é cardioseletivo somente beta. Vejam os senhores, isso é um estudo internacional do grande professor Milton Packer, o Papa da ICC, mostrando que mesmo pacientes com fração de ejeção extremamente deprimidas, você consegue dose plena na imensa maioria. E isto mostrando outra coisa que no passado se errava. É sempre errado suspender um beta-bloqueador na descompensação. No máximo, redução. E a mortalidade cresce de forma importante. Complemento vitamínico é extremamente importante e o uso de diurético pode aumentar a excreção de tiamina
e a reposição de tiamina pode ser importante. A anemia é um fator de risco, hoje visto com menos ênfase do que no passado, mas não é bom para ninguém em ICC ter menos do que 12,5 gramas de hemoglobina, na minha opinião, se você conseguir elevar. A tolerabilidade dos beta-bloqueadores indica ao paciente que você vai conseguir sucesso com o tratamento clínico. Então, se realmente o paciente for, mesmo com dose de diurético comedida, etc., intolerante ao beta-bloqueador, esse paciente provavelmente vai necessitar de transplante cardíaco. E, lamentavelmente, principalmente nos pacientes que não são tratados por cardiologistas, as doses de beta-bloqueador ficam frequentemente muito abaixo do necessário. E isto é um fator limitante da sobrevida a longo prazo, sem dúvida nenhuma. Aqui tem um exemplo de um paciente jovem que ingeria álcool, fazia uso de carvedilol na dose que infelizmente se entende como a boa, a segura, e um pouquinho de espironolactona somente. Tinha o antecedente de alcoolismo e pressão de 16/11 no passado. Se era hipertenso antes, continua hipertenso hoje. Se era esquizofrênico antes, ele está bonzinho hoje, mas toma cuidado com ele. Então, para entender hipertensão, tem que ler um pouco sobre esquizofrenia. Aí vocês entendem a hipertensão. Estou falando com os mais jovens. O cidadão pode estar bonzinho, pode estar 12/8. Só que se ele é hipertenso, dá uma batida no trânsito. Outro dia eu estava subindo Augusta. Fui buscar um livro aí que eu tinha encomendado. O cidadão deu uma batidinha atrás de mim. Buf, eu nem liguei, já não desço mais, já pinto o para-choque a cada 6 meses. Aí eu estou na reta aqui subindo. Daí a pouco o cidadão, motoqueiro, você me fechou. Eu falei, mas como? Eu estou andando na linha reta, filha da mãe, sem vergonha, bebê. Quer dizer, se eu sou hipertenso, em vez de eu ir de 12 para 16, você vai de... Pode até estar com 12, mas você vai para o 24. Se eu sou esquizo, eu desço e estrangulo, dou facada. Então, não existe esquizo que curou, como não existe hipertenso que curou. E o problema é o pico. Quer entender hipertensão, pensa sobre o esquizo. Bom, aí a função é reduzida, BNP de 1.200. Tem gente que faz gráfico de BNP, curva colorida, não precisa, mas tem que dar uma olhada no BNP. Outro dia eu tive um paciente, até em outro grande hospital de São Paulo, não conseguia provar que o paciente ia ser diastólica, a função era 74%, só que o pulmão era branco, o BNP 2.500, eu falei, mas o que é isso? Não, acho que é pneumonia. Eu falei, mas o PCR está 2, está 6. E os 50 plantonistas, todo dia eu dava uma aula, até que eu trouxe para a nossa benévola, para o CTR privado, para poder melhorar a conversa com os plantonistas, que hoje está difícil. Então, a IC diastólica é um drama à parte, que é muito difícil de tratar e é bom que não se tenha. Então, aí nós, no momento, estava com pressão de 11/8. Mas, se bateu na mãe e xingou a avó, eu acho que ele continua hipertenso, o eletro alterado, sugerindo sobrecarga ventricular, veja alteração de repolarização, QRS alargado, e comecei erguendo o carvedilol. Não pode erguer de repente, mas também não pode ser em compasso muito de espera. Acrescentei um pouco de diurético, fui erguendo o captopril, continua, ao meu ver, o melhor IECA. Por quê? Porque ele, ao impedir a enzima de degradação da bradicinina de agir também, ele
faz com que aumente a venodilatação e a arteriodilatação pelo bloqueio da angiotensina 2. Fizemos as vitaminas, o paciente era emagrecido, ex-alcoólatra, eu dei também este hormônio masculinizante, que não é tão masculinizante assim, e repeti os exames. Apareceu muito tempo depois, porque tinha melhorado, com pressão boa, a fração ergueu um pouco, etc. Se a fração começou a erguer, vá em frente, porque você está ganhando o jogo. A briga da ICC é como as guerras do tempo do romano, é empurra-empurra. Ninguém morria, era só empurrar lá com o negócio do escudo. Se você está ganhando, opa, uma coisa atual, futebol americano. Se você ganhou 1 metro, você vai mais e vai em frente. Aí você vai aumentando para você diminuir a tensão parietal. Lei de Laplace. Tensão, pressão média, vezes o dobro do raio sobre a espessura. Aí aumentei o captopril, o paciente ficou em 37%, o BNP caiu muito e eu tirei o diurético de vez, fui ainda mais no captopril e ressincronizei. Dr. Silas ressincronizou. Eu não gosto da ressincronização muito precoce, até porque tem paciente que você vê que não vai para muito lugar e você tem que botar na lista, e o equipamento é caro. Mas quando ele começa, ela é maravilhosa, porque ela dá aquele plus. Aí o que aconteceu? O paciente ficou em tipo funcional 2, 47%, entrei com a presolina e o nosso querido BNP normalizou com a pressão de 100 por 70, que eu acho que é a pressão normal do ser humano. No Xingu, e a Escola Paulista fazia estágio lá, a pressão daqueles índios gordão, porque o marido, evidentemente, não trabalha, ele vai caçar na guerra, a guerra de Índia na beira do rio. A tribo antagonista está do lado do rio de 10 quilômetros. Eles xingam, mostram a bunda e tal, volta para casa, a mulher pinta, já colheu, já amamentou os filhos, etc. Então eles são gordos, mas não comem sal. Então o nosso 12 por 8 é falso. Ele é de uma sociedade que está imersa em sal, em refrigerante e tudo aquilo que a gente sabe. Em resumo da ópera, eu creio que passei uma mensagem. Os remédios estão mudando a história natural, precisa pensar na hipertensão com muita profundidade para que você não tenha o paciente em lista de espera ocupando o leito de SUS por meses para fazer um procedimento caro e complexo como o do transplante. Obrigado. Eu gostaria de fazer 2 comentários. O primeiro comentário, nós estamos tratando a insuficiência cardíaca num momento muito avançado. E a nossa utilização terapêutica hoje está em torno de 30%, se estiver em 30%. Então nós tratamos muito mal os pacientes, porque existe o medo da pressão arterial, principalmente baixa, principalmente do paciente internado. Então é muito importante ter uma interação médico e enfermagem, senão a gente não anda, porque eles bolam o medicamento. Segunda coisa, o diagnóstico precoce da insuficiência cardíaca também está deixando a desejar, porque você não diagnostica classe 1 e 2, porque as ferramentas para isso, que são clínicas, deixaram de existir. Então fica esse lembrete. A pergunta é diretamente para o Dr. Silas, em relação aos pacientes que têm hiperresposta da ressincronização e uma resposta ruim. Gostaria de algumas pinceladas a respeito da variabilidade do QRS no Holter, se essa nova forma de enxergar, por exemplo, os pacientes que têm um QRS e você faz o controle da frequência cardíaca, se quando mais bradicárdico, maior QRS em relação a uma variabilidade maior, se eles teriam maior chance de ter um melhor resultado.
Eu vi um relato de um trabalho desse no Congresso Europeu, fiquei muito interessado e estou te fazendo de pronto essa pergunta. Eu acho que não tem nada, mas se não tiver, a gente poderia abrir o leque dos pacientes nossos mal respondedores e avaliar se esse QRS, variando pouco ou muito, tem alguma resposta nesse aspecto. Nós apresentamos, como eu mostrei, um trabalho em que, depois da ressincronização, os pacientes ficaram com QRS superior a 150 e responderam. E tiveram pacientes, inclusive, que responderam normalizando estruturalmente o coração. Então, o grande problema da ressincronização, no meu modo de entender, é diagnóstico. Por quê? Porque só a largura do QRS é muito grosseiro para se determinar um problema tão sério como a dissincronia. E o eco, que o Henry falou que vai ajudar bastante, na realidade o eco mostra a parte anatômica. Ele mostra a consequência da dissincronia, que é a disfunção sistólica. A dissincronia é um problema eminentemente elétrico. Agora, para responder efetivamente a tua pergunta, a maioria dos pacientes que encurtam o QRS tem resposta, mas não necessariamente os que persistem com o QRS alargado, eles não respondem à ressincronização. Só para dar Wilson. uma atenção, aqui nós estamos, foi bem colocado aqui, uma coisa da nossa realidade, eu acho que é fundamental. Se você pegar os trabalhos americanos, de um modo geral, são aquela faixa etária mais avançada e, em geral, vem de uma consequência da doença isquêmica, de infarto, etc., com remodelamento e etc., que está mais ligado à parte coronária. Aqui no Brasil parece, que o William mostrou, que é uma faixa um pouco mais jovem, em que a doença vem de consequências, além da insuficiência cardíaca com dilatação idiopática. Então, eu gostaria de perguntar à mesa, em especial ao doutor Vila, como é que ele se comporta em relação ao paciente mais jovem, que ele tem uma causa provável da insuficiência cardíaca, daquele paciente já numa idade mais avançada, que já tem doença coronária, com o remodelamento já alterado, já com nenhuma possibilidade de revascularização. Como é que ele se comporta nesse aspecto? Bom, esse paciente, até os 70, esse paciente realmente é um paciente grave, né? É um paciente que você não faz milagre com ele, porque ele perdeu muita massa. Normalmente, o exame que a gente mais gosta além do eco, evidente, é a ressonância e a resposta ao tratamento clínico ainda existe. O grande limitante aí é que a função renal desse paciente costuma ser combatida, diabetes, frequentemente é fator complicador. Eu e a doutora Luciana temos um doente de quase 70 anos que está nessa dúvida, uma função moderadamente deprimida, se faremos o transplante cardíaco renal primeiro. São pacientes muito difíceis. Mas mesmo assim o tratamento clínico funciona. Eu gosto muito de aprisionina e nitrato se eu tiver algum obstáculo para IECA. E mesmo usando IECA eu ainda uso bastante. O beta-bloqueador, que também é útil para a redução de morte súbita. E agora, o problema da literatura americana, Wilson, é o seguinte: what is to have coronary artery disease? Is when you have an artery with over 60% of the closure. Então, isso é essencialmente imbecil. Quer dizer, você pode ter um exército de gente com acima de 60 numa artéria coronária e nenhum tem 60. Só que, como virou uma medicina de computador, secretária, ninguém vai fazer a crítica disso. É isto que desloca, porque se você for no livro do Dr. Rosenput, que foi nada mais, nada menos, durante 14 anos,
o Charmey, do Grupo Internacional de Análise da Transplante Cardíaco, ele coloca a insuficiência coronária como primeiro lugar. Só os estudos de Framingham que consistentemente falam que é hipertensão. Porque você faz um tratamento longitudinal. Agora é lógico, se você admite que a causa da doença ICC é uma lesão de pelo menos 60 numa artéria coronária, aí vai ter um exército de coronariano. Só que todo mundo nessa sala, até os nossos R1, sabe que uma lesão de 60 numa artéria coronária nunca deu e nunca dará ICC em ninguém. Esse é o ponto. Então, agora, o Berg tem razão, o paciente isquêmico e chagrásico, o isquêmico grave, com vários infartos, extensa área de fibrose, o tratamento clínico é muito precário. Nos outros pacientes, em que, por exemplo, o fenômeno elétrico e de sincronia é forte, você corrige isso, o resto do miocárdio responde. A ICC é diferente da insuficiência renal e insuficiência hepática. Quando chega no fim do rim, chegou mesmo. Às vezes você pensa que está no fim do coração e o bicho renasce na Silas. Silas. Eu queria fazer só uma observação a partir disso que você falou. Na realidade, a gente se bate contra um conceito que está embasado, muito concretizado. Se coloca hoje a ressincronização como um coadjuvante. E, na realidade, no meu modo de entender, em muitas circunstâncias, ela é coadjuvante. Mas em outras circunstâncias, por exemplo, da miocarditis dilatada idiopática, ela é, na realidade, protagonista. E todo mundo antes trata com medicamento, insuficiência cardíaca, acostuma. Foi aquele caso que você mostrou. Você tratou maravilhosamente. Saiu de 0,33 para 0,34. Ressincronizou, o coração foi 0,47. Se você não acha que se eventualmente nós tivéssemos ressincronizado esse paciente mais precocemente, teria possibilidade de nós colocarmos coração normal, já que não tinha nada que justifique, não tinha insuficiência coronariana, ele não bebia, porque isso é importante, você colocou, às vezes o paciente... Pois é, mas às vezes o paciente bebe menos do que o médico e é considerado como miocarditis alcoólico. Então, é o que eu estou colocando, quer dizer, eventualmente, se a gente, um dos fatores para não resposta à ressincronização é que a gente espera muito para indicar isso daí. Eventualmente, se indicasse antes, poderia ter melhores resultados. Como não vai dar tempo para a discussão, vamos encerrar com o professor Noitir, a sua última pergunta. Bom, o comentário que eu vou fazer é uma vivência de 50 anos vivendo todos os aspectos da insuficiência cardíaca. E quando faço conferência, tal, etc., procedimentos substitutivos. Estes são a cura, transplantes e assistência circulatória mecânica. Tudo o resto são procedimentos paliativos. Eu concordo absolutamente com tudo que os dois excepcionais palestrantes disseram. Funciona ressincronização, funciona tratamento clínico, mas tratamento clínico, ressincronização, correção da insuficiência mitral, cardiomioplastia são procedimentos paliativos. Eles vão funcionar quanto mais precocemente se indicar. Agora, nós admitimos que terapêutica medicamentosa, correção da insuficiência mitral, ressincronização milagrosa, não é. Ela, junto com o tratamento clínico, com uma revascularização, com tudo, pode melhorar muitíssimo, mas nunca vai ser milagrosa, não pode ser. A insuficiência mitral melhora o doente? Sim. Melhora até a função ventricular, diminui o volume diastólico final, etc. Mas lá na frente influi pouco na mortalidade. Então, eu acho que são terapêuticas realmente preciosas, maravilhosas, etc. e tal. Mas
tem que estar atento, que tem que estar ela com outros. Eu não acho que tratamento clínico, ressincronização, com exceção de uma de sincronocardiomiopatía, que eu acho que deve ser a exceção, o resto tudo de sincronia é consequência de uma lesão estrutural de várias naturezas. É por isso que na isquêmica não é tão bom. Na chaga pode ser melhor, pode ser pior. Vai ter algum doente que é desincrônico cardiopatia, mas que eu acho que é a minoria. Então, eu vi muito doente não funcionando. Eu acho que o coração desse tamanho não vai funcionar desincronização na imensa maioria. É uma reflexão. Gente, agradeço a presença de todos e vamos dar para o encerrado.